arquitetura, gostava de arquitetura. Então dava espaço para a gente criar dentro da legislação, que é bastante frustrante, porque ela é muito rígida, é muito castradora de uma certa forma. Então foi uma experiência boa. Aí no fim de um ano eu senti claramente que não, meu caminho não era aquele. Eu queria o meu escritório e eu queria eu não queria ficar limitado à arquitetura mercadológica. Se for uma coisa mercantilista, ela não me atrai. Mas se ela tiver um espaço para arquitetura, respeitadas a parte mercantilista, a parte comercial, acho que tem não estou desprezando o dinheiro, não. Acho que ele existe e que ele tem a sua função importante. Mas eu acho que ele não pode ser mandatório. Há um intervalo aí que a gente tem de entender, que é fruto dessa dimensão política que aconteceu com o Brasil e que rebateu em tudo. Rebateu no cinema novo, rebateu no teatro, rebateu na música, rebateu na arquitetura. A arquitetura é uma forma de expressão do conhecimento humano, como qualquer outra. Quando o golpe militar pega o Vila Nova Artigas, o Paulo Mendes da Rocha, o Oscar Niemeyer e põe para fora do país, ele está tirando a essência desse conhecimento para falar da arquitetura brasileira. Essa dimensão que foi o golpe militar, para mim, onde eles mais pecaram e mais destruíram o país, foi aí, não foi na economia. Foi na cultura e na educação, onde pega os pensantes, digamos assim, ou abafa ou manda embora. A faculdade foi uma ótima experiência. Quando você está no colégio, você é uma turma eclética, tem de tudo, né? Então vai ser médico, tu vai ser engenheiro, tu vai ser advogado. Quando você vai para a faculdade, de alguma maneira, são pessoas que têm uma afinidade com você. E foi uma experiência muito boa. Eu adorei a faculdade, período muito bom, de troca com os colegas, com os alunos, de diversas turmas. A minha faculdade foi a última turma da Praia Vermelha. Não me formei no Fundão. O Fundão já tem uma escala que eu não sei, eu fiz algumas palestras depois para o Fundão e tal, mas não é uma escala agregadora, né? E na época da Revolução, houve uma modificação no ensino em que as turmas não ficaram mais coesas. Na minha época de faculdade, você começava com uma turma no início e com aquela turma até o fim. Eram 5 anos de convívio intenso e isso criava vínculos, né? Vínculos maiores do que eu sinto hoje na garotada, porque elas convivem com turmas diferentes e tal. Durante a faculdade, eu fiz um estágio no escritório de Saturnino de Brito, que era um escritório que fazia urbanismo, muito bom, muito interessante e me ajudou muito. Mas eu não tive experiência maior como estagiário, não. Minha grande experiência foi mais como urbanista. Depois eu fui trabalhar na COB, depois da COB eu saí da COB para ficar com o meu escritório. Aqui era a casa dos meus pais, eu tinha um escritório no fundo do quintal, como eu digo, era uma salinha lá no fundo, onde eu comecei a fazer pequenos projetos, como você recém-formado faz a reforma de um banheiro, uma casinha de um amigo, aquelas coisas que acontecem, né? E aí vai crescendo, uma coisa vai acontecendo, as coisas vão acontecendo, você não sabe nem muito bem porquê, eu nunca fui programado nem pré-estabelecido. Um pouco do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. E a vida foi levando bem, não me queixo não. O Saturnino de Brito era o escritório que fazia todos os projetos urbanísticos praticamente do Brasil inteiro. Grande quantidade de cidades foram implantadas pelo escritório Saturnino de Brito. Então isso me deu uma visão de leitura espacial e leitura da parte de topográfica das cidades e das coisas, de implantação muito boa. Com a Saturnino de Brito eu aprendi que o objeto arquitetônico não é uma coisa isolada, que o objeto arquitetônico faz parte de um conjunto e que ele tem que respeitar este conjunto. Eu acho que o projeto de arquitetura tem que dialogar muito claramente com o espaço no qual ele está inserido, né? Eu acho que é importante esse diálogo. Paris, por exemplo, é uma cidade extremamente bem-sucedida. Ninguém pode dizer que Paris não seja uma cidade bem-sucedida, que é uma cidade que agrada todo mundo, né? E ela tem uma arquitetura homogênea,
quase que massificada, né? E de repente ela tem uma expressão diferente. De repente ela tem uma catedral gótica, de repente ela tem um Pompidou, de repente ela tem um La Villette, mas existe uma harmonia, um respeito pelo teu vizinho, né? Isso é mais europeu do que americano. O americano, que é uma sociedade que disputa mais as coisas, a sensação que dá numa cidade americana é que cada um quer fazer o prédio mais alto, o mais escandaloso, cada um quer superar o outro, entendeu? Eu não leio isso nas cidades europeias, eu leio uma certa harmonia, uma certa necessidade de confraternização e de todo mundo se integrar, que é uma coisa que eu acho mais agradável. Quando eu comecei a fazer casas maiores, aí foi que eu mudei de patamar em relação a casas. E quando eu mudei de patamar em relação a outros projetos, foi mais tarde, foi na década de 70, já foi em 70 com o Inmetro. E foi uma experiência muito interessante, o Inmetro, muito enriquecedora. Eu não entendia, como entendo pouco ainda, de laboratórios, mas me mandaram para a Europa, para os Estados Unidos, e eu fui visitar laboratórios interessantíssimos, laboratórios da NASA, da Boeing, laboratórios na Europa, né? Enfim, rodei pelo mundo afora para entender um pouco de laboratórios e fiz um projeto que eu gosto muito também, um projeto que foi premiado também, que eu gosto muito. Fiquei feliz com o projeto. E aquelas formas que são formas muito fortes, de uma certa maneira, elas são muito ligadas à função. Aparentemente, elas podem parecer gratuitas, mas não. Aqueles muros, aquelas inclinações, aquelas coisas, têm ligações com as funções externas do laboratório de ótica, o não paralelismo do laboratório de ótica com os outros demais laboratórios. Então foi uma experiência muito forte. E além disso, outras experiências de mecânica, ótica, termometria e tal. Foi uma experiência muito forte. E eu fiz quase que concomitantemente com o projeto do Sesc de Madureira, que também foi um concurso de carta convite, que eu, porque tinha feito o Inmetro, fui convidado para fazer o projeto do Sesc de Madureira, para entrar no concurso. Em 1971, eu tive a oportunidade de conhecer e trabalhar junto com o Índio num projeto de urbanismo sensacional, que era um projeto de urbanização de toda a orla da cidade de Niterói, aqui no Rio de Janeiro, inspirada no famoso Parque do Flamengo que tinha acontecido naquela ocasião. Um grande aterro em Niterói, nas mesmas proporções do aterro da cidade do Rio de Janeiro, onde teria uma série de equipamentos arquitetônicos, equipamentos urbanísticos, isto é, era uma área da cidade voltada para a população. Infelizmente, esse trabalho não foi adiante por questões políticas, com essa mudança de governador no estado do Rio de Janeiro, mas, de qualquer forma, essa vivência, essa experiência de eu me relacionar com o Índio no desenvolvimento desse trabalho e principalmente nas discussões do que a repercussão desse trabalho poderia trazer para a cidade de Niterói, foi extraordinário. Foi aí que nasceu, na verdade, uma admiração da minha parte para ele, mas eu posso dizer que também é uma admiração recíproca. Quando uma obra de arte realmente te emociona, de alguma forma ela também é o reflexo de uma emoção externa. Quando eu faço uma casa, por exemplo, que é um tema primário de arquitetura, dos mais simples, de uma certa maneira, existe uma coisa subliminar, uma parte psicológica muito forte, né, de você captar o que aquele camarada tem, o que aquela família tem no subconsciente, o que ela traz na história dela, no subconsciente dela, que precisa ser materializado numa casa. Eu acho que isso é uma coisa bastante sedutora, você perceber no teu cliente o que ele é, como é que ele vai sentir, como é que ele vai viver lá dentro e tal. E é muito gratificante quando você vê que você consegue isso. E quando o tema é outro, quando o tema é uma escola, por exemplo, aí já o tipo de emoção é outra. Quando você vai numa escola do Sesc e vê a garotada feliz, satisfeita, usando da escola, interagindo com a arquitetura,
Tudo isso dá muito prazer. O trabalho de arquitetura, ele tem criação até o último minuto, né? Claro que não as grandes formas, não os grandes conceitos, mas você está fazendo com que aquele grande conceito permaneça, ou esteja vivo, ou não seja desvirtuado, porque em vários momentos do projeto, questões técnicas, questões de custo, questões de prazo, elas atentam o tempo todo para desvirtuar o projeto do que ele deveria ser. Esse trabalho de desenvolvimento é muito difícil de fazer se você não tem uma sintonia com os autores. E acho que isso foi uma coisa conquistada aqui no escritório e eu acho que bastante por mérito do Índio, da maneira como ele trabalha, como ele tem uma maneira muito positiva de conduzir a equipe. De um modo geral, eu elejo um arquiteto para trabalhar junto comigo como líder, né, chefe de equipe desse projeto. Aí eu dou as diretrizes que eu acho que deve ter o projeto, discuto, ouço, né? A nova geração é uma fonte de aprendizado fantástico, porque o mundo que eu aprendi, que o mundo que eu conheci, que vivi nele há anos atrás, é um mundo superado, né? Quem me mostra o mundo como é a nova geração. Eu acho muito interessante como o Índio tem realmente essa vontade de explorar novas possibilidades. Ele tem já uma obra, um escritório que tem mais de 40 anos, né, ativo, que é uma grande conquista no meio arquitetônico, e mesmo assim está sempre ele tem muito antenado, ele viaja muito, ele quer saber o que está sendo feito lá fora, ele procura trazer essas ideias novas para o projeto, mas mantendo os pés no chão. Então acho que é um equilíbrio entre arriscar novidades, soluções, mas mantendo sempre dentro de uma lógica, de uma situação razoável para nossas possibilidades. Trabalhei várias vezes para o Sesc, né? Eu fiz um centro de atividades em Madureira, que eu gosto muito, aliás, que foi premiado pelo IAB e tal, e fiz também o Sesc, que tem, talvez, junto com outras obras, tem me dado o maior prêmio de arquitetura da ASBEA, do IAB. São projetos muito importantes para mim. Não? Esse Sesc da Barra da Tijuca tem uma história engraçada, porque eu recebi um convite de carta-convite, eu e mais 9 arquitetos, éramos 10 arquitetos, se não me engano, para fazer a fachada de um prédio, de um projeto que já existia. Ora, no meu entender, isso não tem o menor sentido. Eu não vou fazer a fachada num prédio do que é um projeto do outro. Assim como eu não quero que ninguém faça a minha fachada, não existe arquitetura que separe fachada